Salve, salve, galera! Muito boa noite para todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Deixa eu ver vocês. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem e tá tudo muito bacana com esta super dupla. Osmar Garrafa! Tô na área. Alexandre Silvestre! Estamos em paz hoje, estamos em paz. Não sei até quando. É isso aí, ó. Hoje o programa promete clima de Copa do Brasil com todas as informações do duelo entre Vasco e São Paulo, diretamente do Rio de Janeiro, onde está o nosso querido José Paes. Nós também vamos ver os preparativos do Santos para o jogo de amanhã contra o Juazeirense. Temos ainda Corinthians e Palmeiras apresentando reforços e mais uma medalha de ouro para o Brasil em Tóquio. Fique com a gente, nós voltamos logo depois dessas dicas. A gente estava comentando que o preço no mercado tá tudo caro, né, gente? O preço do queijo tá uma loucura. Queijo tá uma loucura, queijo Né, Michele? Minas. Nossa Senhora. Bom, vamos lá, de volta com a nossa enquete do dia. Quem que avança no duelo de hoje em São Januário pela Copa do Brasil? Vasco ou São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, usa o QR Code, já entra direto e manda vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundinhos para ganhar essa caneca. Faz a propaganda da caneca, Com Silvestre, você todo bonitão aí. Ah, olha lá, pela ó, parte que me fecha o toca. close no Silvestre. Quer ganhar essa caneca? Manda o WhatsApp 994791633, a caneca do Gazeta Esportiva. E, claro, dê a sua opinião se ganha o Vasco ou se ganha o São Paulo. E se der empate, o que acontece? Se der empate, o São Paulo passa. O São Paulo pode perder de 1-0. Então vamos lá, posso começar? Claro. Já comecei. Olha, Tudo a como ele é, favor do Garrafa. São Paulo. O resultado do primeiro jogo, muito bom, dá para administrar a vantagem. Sim. O time do São Paulo é melhor. O São Paulo superou o trauma da pancada sobre o Flamengo, vem de 2 bons jogos em termos de verdade. desempenho. O Vasco da Gama, que estreou com Lisca bem, já andou perdendo pelo caminho do Botafogo. E o mais importante de tudo, não terá torcida em São Januário, como sabemos. Então, para mim, esse é um detalhe fundamental, porque jogar lá na casa do Vasco é tão difícil com torcida quanto enfrentar o Boca na Bomboneira. Ó. Pra mim, Exagerei? eu acho que sim, mas você já fez o programa, já tá liberado no programa hoje. Falou tudo. O negócio é o seguinte, pra mim, o Vasco não tem nenhuma possibilidade de parar o São Paulo. O Silvestre olhou, ele cai, que nem um pato, né? O Vasco não é. A vantagem é que ele cai. Eu tô ansioso. O Vasco não tem condição de segurar o São Paulo, né? Claro, o futebol tudo é possível, mas a vantagem que o São Paulo conquistou no Morumbi, eu acho muito difícil o Vasco parar o São Paulo. Por isso dá São Paulo. E o São Paulo pode até mesclar o time que acho que vai sair classificado do Rio. E nós estamos lá em São Januário para mostrar toda a expectativa para esse duelo entre Vasco e São Paulo. Boa noite, meu querido José Paes. Você é vascaíno, não é não, José Paes? Qual que é o seu palpite e o seu destaque inicial? Boa noite para você, Mi, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, sou vascaíno, estou aqui no estádio Vasco da Gama, em São Januário, onde daqui a pouquinho a bola rola às 9h30 para Vasco e São Paulo, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil. Acredito que o São Paulo é favorito por ter vencido o primeiro jogo aí no Morumbi por 2-0. O tricolor pode até perder por 1 gol de diferença aqui em São Januário, que mesmo assim avança para a sequência da competição. Vamos dar um tour aqui por São Januário, então, com as imagens do Vitor Pontes. A Casa Cruz Maltina, o estádio se chama Estádio Vasco da Gama, viu, Michele? São Januário é apelido. E por quê? Porque aqui do ladinho passa a Rua São Januário. Então vocês estão vendo aí o gramado, está em perfeitas condições. Um estádio que tem 94 anos. E o Vitor Pontes, o nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês uma coisa bem curiosa aqui de São Januário, bem legal, porque a tribuna de honra que vai aparecer na imagem para vocês aí, ela é muito especial aqui em São Januário. Por que isso? Porque lá em 1940, o então presidente da República, Getúlio Vargas, anunciou aqui em São Januário, nesta tribuna, que o Brasil teria um salário mínimo instituído, Michele. Então deixo vocês com essas imagens. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto aqui da Casa Cruz Maltina e com um convidado, Michele. Olha, ele já fez mais de 1000 gols e vai aparecer aqui para brilhantar o nosso programa hoje, viu? É daqui a pouquinho.
Ah, José Paz, você é cultura, olha que legal. E tem uma luz que tá queimada lá, né, José Paz? Você pede para trocar ali Você viu que tem uma lâmpada queimada ali em cima da tribuna do Getúlio Vargas. Mas olha que cultura legal. Assista o Gazeta Esportiva, que é cultura. Nos anos 40, o Getúlio, lá no campo do Vasco da Gama, promoveu a CLT, a proteção ao trabalhador, né, muito bom. E eu, na primeira participação, falava de São Januário comparando com Bomboneira. Claro que a Bomboneira do Boca tem muito mais mística, né? Agora, a pressão, para mim, é muito parecida, porque o estádio que tem arquibancadas próximas ao campo, o estádio médio, o entorno do estádio é complicadíssimo para a torcida visitante, para o time visitante. É um inferno jogar lá. Sorte do São Paulo que não tem público. Mas não é sorte só do São Paulo, né? A gente está vivendo um momento atípico, que o Silvestre fala faz sentido no aspecto de não ter torcida, e isso não vale só para esse confronto. Tem valido para tudo, porque o Corinthians tem tido um aproveitamento péssimo na Arena. Mas uma coisa é você jogar com o Corinthians na Arena sem torcida, jogar no Maracanã com o Flamengo sem torcida, do que você receber o pior dos Flamengos com o Maraca lotado. O pior dos Corinthians com a Arena lotada, né? Então a gente está vendo um momento muito diferente do que a gente está acostumado, isso faz diferença, e com essa vantagem que o São Paulo fez aqui, de poder até perder por 1-0 lá, e sem público, porque São Januário é muita pressão, na época do Eurico, então a coisa, bicho pegava demais, Nossa, seguranças, pancadaria, a gente torce para que isso... O entorno é complicado. Isso, o entorno é complicado, mas eu acho que o São Paulo leva vantagem por não ter casa lotada e tem mais bola do que o Vasco e deve passar sim. Bom, ontem também tivemos a definição de mais uma equipe classificada para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer o Vitória por 3-0 em Salvador, o Grêmio confirmou a vaga ao fazer 1-0 jogando em casa. Gol do Jean-Pierre aos 46 minutos de jogo, batendo pênalti. Impressionante como o Felipão vai bem nesse tipo de competição, né? É a cara do Filipão, né, Michele? É a cara do Filipão. Ele tá montando o Grêmio do jeito que ele gosta, com a chegada do Borja, ele precisa de um cara referência dentro da área. Ele já trabalhou com o Borja assim no Palmeiras. O Filipão vai jogar por uma bola, vai jogar raspando os jogadores a bunda no chão. É assim que joga o Grêmio. Joga o jogador aonde? Raspando a bunda no chão, dando carrinho. Com o Filipão é assim. Não é nada de futebolzinho bonito, TikTok, não, Guardiola. O Filipão é da cintura pra cima e vamos pra dentro. O chileno me lembrou antes do programa. O Felipão é craque nesse tipo de competição, mas é bom a gente retomar aquele ano de 2012, quando o Felipão com o Palmeiras péssimo, foi campeão da Copa do Brasil e depois o Palmeiras caiu. O Felipão abandonou o barco. Mas só notícia ruim também, né? Você. Não, mas a notícia ruim veio do chileno. O chileno é que me lembrou. O chileno então, não adianta, mas é fato, é né? fato. Ele é um pouco porque o Grêmio tá catastrófico. mal no Campeonato Brasileiro, bem mal. Então cuidado. Mas tudo bem, tá avançando. Tem que ir pras cabeças mesmo. Bom, vamos ver então quais são os demais duelos que vão definir as quartas de final da Copa do Brasil. Reportagem de Jonas Campos. Alô, alô, minha gente! A quarta-feira é de oitavas de final da Copa do Brasil e podemos dizer que, além de Grêmio e Fluminense, que já jogaram e confirmaram a classificação, já temos os principais favoritos para as quartas de final da competição. No Rio de Janeiro, por exemplo, o São Paulo visita o Vasco, podendo perder por até 1 gol de diferença. Com os 2-0 no jogo de ida no Morumbi, tem comentarista até achando que o Crespo deveria poupar jogadores em São Januário. Né não, Osmar Garrafa? Pode até acabar perdendo a classificação, mas desses 3 jogos eu mesclaria a equipe, preservaria os jogadores para os outros 2 jogos que são mais importantes. A situação do tricolor é parecida com a do Atlético Mineiro, que venceu o Bahia por 2-0 na ida e hoje, fora de casa, faz o jogo da volta, podendo administrar a boa vantagem. Ao gosto do Palmeiras, o CRB, que perdeu o primeiro jogo por 2-1, está recebendo a boa equipe do Fortaleza neste exato momento e daqui a pouco a gente atualiza o resultado. E hoje ainda tem o duelo dos Atléticos, hein? O Paranaense, que venceu a ida por 2-1, encara o Goianiense às 7h15, podendo empatar em Goiânia. Amanhã, para fechar as oitavas e o bonde dos favoritaços, o Flamengo, que meteu 6 no primeiro jogo e segue 100% com o Renato Gaúcho, visita o ABC. Nesta quinta, sem Marinho e com provável time misto, também tem o Santos, que meteu 4 na Juazeirense e pode até perder por 3 gols em Juazeiro, que tá tranquilo. Apesar do temperamento nem tão calmo do professor Fernando Diniz. Vamos entrar lá, vai começar, vai vir no intervalo e nós vamos até o final.
É clima de decisão na Copa do Brasil. Pegou com o Fernando Diniz. Plantão Esportiva, Gazeta Esportiva. Tá rolando o jogo agora, né? A qual o Jonas se referiu. O Fortaleza está vencendo de novo por 1-0. Já estamos no segundo tempo. Primeiro jogo, primeiro confronto deu Fortaleza 2-1. Então, só uma hecatombe, como diria o Celso Cardoso, vai eliminar o Fortaleza. Fortaleza vem para incomodar na próxima fase, hein? Bem no Campeonato Brasileiro, bem na Copa do Brasil. Bem legal. Muito bem. Alô, cidade maravilhosa. Tem que ter uma cidade maravilhosa. Ô, José Paz, você está em São Januário. Você chega para mostrar mais uma curiosidade desse estádio quase centenário e também para falar de um duelo argentino nesse jogo entre Vasco e São Paulo, né? Pois é, Michele, pode ter duelo argentino hoje aqui em São Januário, na Casa Vascaína, porque o Vasco tem o Germancano e o São Paulo o Martim Benítez. Aliás, os dois já foram companheiros aqui no Vasco na temporada passada, fizeram uma bela dupla, mas o Martim Benítez acabou saindo e indo para o São Paulo. A gente preparou uma tela aí com números desses dois na atual temporada, na temporada de 2021. Então, olha aí, 28 jogos para o Germancano, 23 para o Benítez. O Cano marcou incríveis 14 gols nesta temporada, o Benítez só 2. Compensação, o Cano não tem assistências nesta temporada de 2021 e o Benítez tem 5 passes para gol nesta temporada de 2021. Eles que, repito, formaram uma bela dupla no passado aqui no Vasco. E olha só, o Cano, ele tem 38 gols com a camisa do Vasco, viu, Michele? É um grande artilheiro, é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube carioca. E na minha primeira entrada eu disse que a gente ia ter um convidado super especial, né, Michele? Vou trazer ele aqui para vocês, está paradinho esperando a gente, que nem estátua. Olha quem está aqui, ele... Romário de Souza Faria tem uma estátua aqui em São Januário, porque aqui na Casa Vascaína, lá em 2007, ele marcou o seu 1000º gol na carreira. Aqui embaixo tem até uma plaquinha, dá para mostrar, ô Vitinho? A placa, olha aí, Romário de Souza Faria, homenagem do Clube de Regatas Vasco da Gama, a marca histórica dos 1000 gols e a gratidão a quem contribuiu para o engrandecimento do clube e do futebol brasileiro. Estamos sem convidado, Michele. Romário para você aí. Tamanho natural, assim? Não, tamanho real? Acho que sim, né, Michele? Não é porque o Romário é baixinho. Mas ele tá ali no pedestal. Eu lembro da primeira transmissão que eu fiz no rádio esportivo, antes de vir pra televisão e tal, foi para uma rádio do Cajuru, do Jorge Cajuru, e foi aquela Mercosul que o Palmeiras tomou de virada no Palestra Itália, 4-3, que o Romário fez 3 ou 4 gols. Foi a minha primeira experiência numa partida, transmitindo o jogo ao vivo, foi muito incrível. Com gols de Romário, gols o Romário, sempre. Sou fãzaço do Romário, para mim, pela hierarquia minha. Careca, Romário, Ronaldo. Eu não vou comentar, né? O Silvestre, toda vez ele vem com essa história do Careca. Mesmo o patamar técnico dos outros dois. Mesmo o patamar técnico. Para você, o Careca é mais que o Ronaldo Fenômeno. Eu não falei que é mais, eu acabei de falar. Para mim é mais por uma questão afetiva. Agora, patamar técnico, analisando tecnicamente, Careca, Romário e Ronaldo Fenômeno estão exatamente na mesma prateleira. O Careca foi até mais completo que os outros dois. Bom, Aí, isso não está em pauta? Não. Isso a gente pode discutir um outro dia. A gente já teve várias discussões. Hã? Nem a pauta. Mas deixa o Ronaldo quieto ali, né? Deixa o Ronaldo, o Careca, eu não vou discutir isso. Você já teve uma discussão lá na redação, deu um pau danado. O negócio é o seguinte, São Januário é um estádio realmente com muita história, eu gosto dos estádios com história, né? Fiz vários jogos aí, um jogo mais importante que eu fiz, ele não chegou ao final. Foi aquele São Caetano e Vasco da Gama, final do Campeonato Brasileiro, que o Godoy apitou, caiu a arquibancada, o governador mandou parar o jogo, foi uma confusão dos diabos. Aí no jogo da volta, aí depois, em janeiro, isso foi em dezembro, em janeiro aconteceu o jogo. Aí o Eurico Miranda, para querer sacanear a TV Globo, que era detentora dos direitos, esse foi um golpe ele estampou a logomarca do SBT na camisa do Vasco da Gama. Então a Globo era obrigada. Tinha uma briga da TV Globo, do Eurico com a Globo, né? A Globo ia transmitir o jogo, o Eurico, para sacanear a Globo, meteu de graça a marca do SBT só aqui na camisa do Vasco. Um SBT desse tamanho, né? E a Globo transmitindo, não tinha o que fazer, gente. Enfim, o futebol tem cada história, né? E isso aconteceu em São Januário. Muito legal. Bom, já o Santos entra em campo pela Copa do Brasil só amanhã, quando pega o Juazeirense lá na Bahia. O Lucas Mussetti tem as informações dessa partida.
Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. O Santos encerrou a preparação para enfrentar a Juazeirense amanhã lá em Juazeiro pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E como a gente falou aqui no programa de ontem, o técnico Fernando Diniz escalará um time reserva. A única exceção é o goleiro João Paulo, o lateral Felipe Jonathan, que também joga com frequência, vai para o jogo. No mais, todos os titulares entre os suplentes, lembrando que o Santos venceu por 4-0 na Vila Belmiro e pode até perder por 3 gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E aí passando aqui para dizer também uma notícia triste para o torcedor do Santos, que há necessidade de cirurgia nos joelhos de John e Kevin Maltos, serão desfalques nos próximos meses, operam ainda nessa semana. John, que disputava a posição pau a pau com João Paulo, e Kevin Maltos, um volante da base, que vinha ganhando espaço com o Diniz. E aí, o que vocês acham dessa partida? É jogar para confirmar a classificação, Michele. Não tem outra situação que não ser o Santos se classificar. E o Diniz não é de poupar, né? O Diniz não gosta de poupar, não faz parte da filosofia, mas vai poupar. Não Nem faz tem sentido, necessidade, não faz sentido né? sair com força Marinho máxima no jogo também desse, né? não precisa jogar. Até porque o Santos não tem um elenco nem viajou com grandes jogadores. Peças de reposição. Né? Peça de reposição, tem que preservar os caras. E o Palmeiras apresentou os reforços, né? Apresentou reforços nessa quarta-feira, e o Celso Ardengue vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, certo? A gente vai ter uma invasão de laterais esquerdos na academia de futebol. Antes do Celso Ardengue vir, nós vamos falar do quê? São Paulo e Vasco. Vamos falar de São Paulo e Vasco de novo. Daqui a pouquinho eu trago as informações do Palmeiras. O São Paulo apresentou uma partida boa contra o Vasco, apresentou uma partida boa também contra o Palmeiras. Merecia a vitória contra o Palmeiras. Então o São Paulo, na opinião de vocês, chega com mais consistência, com mais, digamos, qual que é a palavra? Quando ele perdeu por 5-1 no Flamengo, sim, ele perdeu a moral. Mas agora ele chega com mais moral, com mais força, com mais coragem, com mais pompa para esse jogo? Com certeza chega, né, Garrafa? O São Paulo, ele conseguiu superar esse mini trauma, o master trauma da goleada para o Flamengo. Você ficou traumatizado? Nos jogos seguintes, não, traumatizado não. Traumatizado eu ficaria se o São Paulo caísse para a segunda divisão. Você tá com medo que isso aconteça? Não, nem um pouco, sinceramente. Mas já tá lá embaixo, se não tomar cuidado, fica patinando na lama. O São Paulo tem muito campeonato pela frente, tem muito time pior que o São Paulo acima do São Paulo. Então tem que focar mesmo aí nas Copas, levar o Campeonato Brasileiro por enquanto aí mais ou menos como der e tentar os títulos nas Copas. Então, beleza. Eu vou chamar agora sim Celso Ardengue com as informações do Palmeiras para vocês. Boa noite, Celso. Fala, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Eu atualizo agora para vocês as últimas do Palmeiras, que treinou na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol, e tem boas notícias, além das apresentações, é claro, que você já citou. Danilo Barbosa, Luiz Adriano e Rony estão terminando a transição física e devem estar à disposição do técnico Abel Ferreira para enfrentar o Fortaleza às 9 horas da noite lá no Allianz Parque. Informação que eu recebi agora de última hora é que Luiz Adriano e Rony devem sim estar à disposição do Abel Ferreira, e o Rony pode ser que pinte até mesmo no time titular, tá certo, Michele? O Dudu também é outra boa notícia, ele que ficou fora do confronto empate em 0-0 com o São Paulo no final de semana por conta de dores no pé esquerdo. O Dudu, camisa 4+3 ou 43, como você preferir, treinou normalmente e também estará à disposição do português. Hoje também, como você bem disse, rolaram as apresentações. O primeiro deles foi o Joaquim Piquerez, ou Piquerez, como você quiser, Michele, e ele treinou e pode já pintar como titular, sim, ele pode ser titular na lateral esquerda do Palmeiras. O uruguaio, inclusive, concedeu entrevista coletiva, né, de apresentação, e falou que ficou surpreso com o know-how do Abel Ferreira sobre ele. Além disso, ele também citou o Matias Vinha, são grandes amigos, né, jogadores aí, ambos da seleção uruguaia. Ele falou que o Matias Vinha fez até um bico de diretor de futebol. Michele, vamos ouvi-lo. Cuando llegué, lo primero que hice fue venir a las instalaciones, me mostraron todo y bueno, y después me presentaron a Abel. La verdad que quedé muy sorprendido porque él sabía todo de mí. Sabía dónde entrenaba en el club, dónde entrenaba por fuera, dónde me atendía médicamente afuera. Entonces él me dijo que sabían todo,
Así que bueno, yo quedé sorprendido, pero a la vez me di cuenta de que bueno, aquí no se le pasa por arriba ningún detalle y me parece que por eso también están donde están y están peleando todos los títulos. Yo hablé mucho con Mati Viña, la verdad que él me aconsejó, me dijo muchas cosas antes de venir y durante cuando llegué, que bueno, eso te ayuda a integrarte un poco más, a saber un poco más antes de la llegada. Y con respecto a él y a su estilo de juego, bueno, jugamos en posiciones iguales y me parece que él es quizá un poquito más defensivo que yo. Bom, Michele, a gente conhece bem o Matias Vinha, né? O estilo dele jogar, ele já era bem ofensivo. Agora, então, fico imaginando que o Piquerez deve ser um kamikaze em campo, porque se ele for mais ofensivo que o Matias Vinha, olha, o lado esquerdo do Palmeiras vai ficar muito forte. Além disso, o Jorge, ex-jogador do Santos, do Flamengo, do Mônaco, também foi apresentado na tarde, né, desta quarta-feira. E diferente do uruguaio, o Jorge não foi a campo, não treinou. Isso porque ele ainda está se recuperando de uma cirurgia séria no joelho, cirurgia que foi feita lá em dezembro. Vale lembrar que o Palmeiras contratou o jogador já sabendo da lesão, é claro, e ele vai aí passar um tempo no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, o NSP, para se recuperar completamente da lesão. Claro que essa lesão do Jorge, lateral esquerdo, também foi assunto na coletiva, além também dele falar que ele chegou no Palmeiras, veio pro Palmeiras, não foi à toa, ele já tá pensando lá na frente, Michele, tá pensando em vestir novamente a amarelinha. Muito. De aceitar vir para o Palmeiras não foi à toa, foi para estar no radar da seleção. Eu confio no meu potencial, sei que posso estar ali junto daqueles jogadores de qualidade. Então eu espero trabalhar com paciência, com humildade, os pés no chão para poder fazer o meu melhor, com paciência, com silêncio e quem sabe voltar para a seleção brasileira. Sobre a minha cirurgia é um pouco complicado, né? É a minha primeira lesão que eu tive, é uma lesão muito complicado em questão de tempo para voltar a jogar. Então, hoje me sinto mais confiante, me sinto mais forte. Junto do staff do Palmeiras, do departamento médico, já sinto uma diferença de trabalho. Então, agora é só focar na recuperação, no trabalho de força que eu preciso e espero que eu possa voltar o mais rápido possível para poder ajudar a equipe, ajudar o Palmeiras. Ele fala com calma, com o pé no chão, com humildade, mas o homem tá guloso, hein, Michele? Já tá pensando na seleção brasileira. E falando em seleção brasileira, claro que eu não poderia deixar de homenagear o Marcão, que hoje faz 48 anos, o Marcão, ídolo máximo do Palmeiras e também, claro, ídolo de vários brasileiros que comemoraram o pentacampeonato da Copa do Mundo. Eu volto com você, Michele, mas queria deixar aqui o meu parabéns ao Marcos. A Sardengue mandou muito bem, parabéns pro Marcos, né? Sensacional, gente. Acho que não tem alguém que não goste dele, porque ele é incrível, né? É o cara mais legal que eu conheci no futebol, de ex-jogador, é Marcos e Vampeta. Eu também. Eu ia falar o Vampeta também. Eu tenho a oportunidade de conviver com o Miller, não estou fazendo média, mas são os três. Agora o Marcos Ainda bem que você falou o Miller, senão ia ficar chato pra você. Não, tô brincando. O Miller gosta de você pra caramba. Pô, eu imitava o Miller, né, cara? Você tá de brincadeira. Você tentava imitar o Miller. Vamos falar vamos por partes, vai. Vai, vamos lá. Piquerez ou Piquerez, não sei. Você conhece, Garrafa? Não, é uma aposta, né? É uma aposta. O Palmeiras tem profissionais competentes, estão trazendo um cara, né, que é uma aposta, a gente tem que olhar com atenção, mas o Jorge já é uma realidade. O Jorge, daquilo que a gente já viu no Santos, foi pro futebol europeu, verdade que não desempenhou tudo o que se esperava, mas volta para o Palmeiras, tem um fiozinho meio desencapado, ele é um fiozinho meio desencapado, isso é preocupante, mas chega com personalidade, né? Pensando grande, tem que ser assim. O jogador para vestir a camisa do Palmeiras tem que chegar pensando grande, respeitando os colegas e tal, mas ele está pensando em seleção brasileira, ficar no radar, e até porque a lateral da seleção brasileira, eu acredito que ainda exista alguma espaço, coisa, né? Em termos de espaço por ali. Se o Jorge jogar o que já jogou no Santos e no Flamengo, ele é muito mais jogador, na minha visão, do que Alexandro, do que Lodi, né? O Tite, para mim, tem um lateral esquerdo aqui no Brasil que poderia ser chamado, experiente, que é o do Flamengo, o Felipe Luiz. Agora, o Jorge é mais jogador, tecnicamente falando, do que todos esses caras aí, inclusive do que o Vinha. Precisa ver se ele vai ter competitividade, porque o Vinha é um cara muito aguerrido. Agora, bola por bola, ele pode ser realmente o convocável para a seleção brasileira para uma próxima Copa. Eu não sei se a gente está com tempo para fazer uma pergunta para o Silvestre, porque como hoje ele está aqui como comentarista, eu quero saber a opinião dele sobre tudo. Silvestre, o Palmeiras tem um super elenco,
Você acha que falta repertório para o Abel Ferreira com este elenco, apesar de estar na frente da tabela, por exemplo, tendo em vista o que a gente viu no jogo contra o São Paulo? Acho, porque assim, o Palmeiras, para mim o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro rivalizando com o Flamengo, mas o Palmeiras está um pouquinho melhor, 2 jogadores por posição em média. O Flamengo tem um time melhor. Agora, com o que o Abel tem de material humano, o Palmeiras poderia sofrer menos. E sofrer menos não é jogar ofensivo o tempo todo, pode jogar de contra-ataque, mas eu acho que o Palmeiras, em alguns momentos, pela força do elenco, poderia jogar com mais tranquilidade, vencer os jogos sem sangrar tanto na defesa. Você concorda? Porque o Abel, ele dirigiu o PAOK, gente, com todo respeito, não é nem um desdém, não. Você não parabenizou ele. Mas ele dirigiu, tem que dar um parabéns, parabéns, Abel, toda vez que eu fazer crítica a ele, pra ele não ficar nervoso. A Michelle também gosta de uma fumaça também, né? Vocês são isqueirinho também, né? Ela gosta, né? Ela fica querendo fazer uma confusão minha com o Abel. Nada, gosto do Abel, tô elogiando até o Abel. Parabéns, Abel. O negócio é o seguinte, o Abel, ele dirigiu um time pequeno, ele ainda não conseguiu dimensionar, ele é um cara inteligente, mas ele não conseguiu dimensionar Palmeiras, de um modo. Porque não teve ainda o Allianz Parque lotado, a pressão da torcida. É verdade. O Palmeiras é um time gigante. É verdade. E o Palmeiras vem de 2 academias. O torcedor palmeirense não é aquele torcedor, Silvestre, que gosta só de resultado. O torcedor palmeirense gosta de resultado e do time jogando bem. É verdade. A gente fica sentado lá nas tribunas quando a gente vai fazer jogo lá. O Corinthians também, viu? Não, o corintiano, Michele, o corintiano ele é exigente, mas na pegada, na garra. Você pode até jogar mal no Corinthians, mas você tem que... Se sujar a bunda já tá valendo pro corintiano. Pro palmeirense, não. É técnica, Ademir da Guia e tal. O palmeirense é assim. A gente vai fazer jogo lá no Allianz Parque, a gente fica ao lado praticamente dos torcedores. Os caras são de pegar no pé mesmo. O cara tá jogando muita bola, os caras estão cornetando. É a característica do palmeirense. E o Abel, ele pegou um monte de jogador bom, estava acostumado num time que tinha jogadores medianos, né? E ele ainda não consegue fazer esse time render tudo o que pode, mas o trabalho é muito bom, até pela qualidade dos jogadores. Um pequeno exemplo disso que você me perguntou e que o Garrafa desenvolveu até melhor do que eu, foi o último jogo contra o São Paulo. Você vê, o Palmeiras ele foi muito aquém de qualquer desempenho. Pegou um São Paulo extremamente desfalcado. Ele tinha que ir pra cima do São Paulo e destruir o São Paulo. Né? Não precisava que nem um louco, mas jogar com um pouco mais de postura ofensiva. Vontade, né? Ficou esperando o erro. Bom, agora é hora de acompanhar o que aconteceu de mais importante de ontem para hoje nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Boa noite, meu querido Guilherme Camarda. Temos uma medalha de ouro inédita para o Brasil? Boa noite, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Isso mesmo, medalha de ouro inédita para o Brasil na maratona aquática. Ana Marcela conquistou o ouro. Ela que vem lutando por essa medalha desde 2008. Em 2012, em Londres, ela não conseguiu nem se classificar. No Rio ficou em 10º lugar, mas ela sempre esteve entre as top 3 aí da modalidade. E dessa vez conquistou um ouro inédito, foi muito bem, passou em 1º lugar. Bom, de medalha, de ontem para hoje foi só essa do Brasil. Porém tem notícia boa, que é do vôlei feminino, que venceu as atletas da Rússia e foi para a semifinal. Vale lembrar que chega com moral porque a Rússia era uma das favoritas para ganhar o ouro. Bom, infelizmente, agora uma notícia meio ruim, a gente foi eliminado no vôlei de praia. A última dupla brasileira, que era o Alisson e o Álvaro, acabaram perdendo para a Letônia. E pela primeira vez na história do esporte em Olimpíadas, o Brasil não vai estar no pódio. Infelizmente, né? Bom, vamos falar do que vai rolar hoje e amanhã, de hoje para amanhã. Bom, tem skate park masculino às 21 horas hoje, chance de medalha para o Brasil. E aí tem um jogaço à 1 da manhã de vôlei masculino, Brasil e Rússia na semifinal. Vale lembrar que o Brasil perdeu de 3-0 para a Rússia na fase de grupos, então é jogaço, tem que se superar para conseguir vencer os russos. Bom, vamos para o quadro de medalhas que tem uma mudança aí, viu, Michele? Vamos lá. A China continua em 1º lugar com 32 medalhas de ouro. Os Estados Unidos, 25 de ouro em 2º lugar. Japão em 3º com 21. Aí a mudança aí. Em 4º lugar, a Grã-Bretanha agora com 15 medalhas de ouro. O Brasil deu uma subidinha com essa medalha de ouro. Agora está com 4 medalhas de ouro em 16º lugar. 4 medalhas de ouro, 3 de prata, 8 de bronze, 15 medalhas no total para o Brasil. Mas acho que vai vir bem mais aí hoje, amanhã e depois de amanhã. Michele? Valeu, Guilherme Camarda. E agora, José Paes e o nosso cinegrafista Vitor Pontes, direto do Rio de Janeiro. José Paes invadiu alguma coisa lá em São Januário. Conta pra gente, José Paes.
Michele, não fala que eu invadi, senão alguém aparece por aqui e me tira. Mas eu invadi mesmo. Olha onde eu tô aqui. Eu tô na área técnica visitante de São Januário. É aqui que o Hernan Crespo vai comandar o time do São Paulo, Michele. Olha que visão privilegiada do campo que vai ter o técnico tricolor aqui na Casa Cruz Maltina. E como eu adoro quebrar protocolo, viu, Michele? Invadir, sem ninguém deixar, eu vou sentar ali no banco de reservas, você toca o programa daí, daqui a pouco eu volto com o provável São Paulo que entra em campo, então, para pegar o Vasco, tá? Vou sentar ali. Não faça isso. Ai, que gostoso. Tá tendo gostinho. Tem uma visão boa daí, Zé Pai? Será? Olha. Ao nível do campo. É aquela visão do que legal. Do Maracanã. Boa, José Pai. Esse José Pai, só pronta. Muito bom, José Pai. Vitor Pontes também arrasando. Essa equipe é sensacional. Olha, recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Boa noite a todos. Gostaria muito de ganhar essa caneca aí, Michele. Bom, para mim passaria o Vasco, mas acho que vai dar São Paulo. Um abraço a todos. Vanderlei de Arthur Alvim. Oi, Michele, boa noite. Boa noite para todos aí da Gazeta. Eu acho que quem avança hoje é o São Paulo. É Maísa aqui de Guarulhos. Boa noite. O Lisca já ganhou várias vezes com time inferior de time grande em Copa. Dito isso, chora Silvestre. Minha caneca, Michele. Daniel aqui de Moema. Valeu, Daniel. Mas liga a luz pra gente enxergar, né, o rosto de vocês. Um beijo pra nossa telespectadora linda. O pessoal manda... Eu sei que vocês assistem luz no escuro, mas aí liga pra gravar pra nós, né, pra gente ver vocês melhor. O Jonas Campos está no Parque São Jorge e traz o que de mais importante aconteceu na coletiva de apresentação do Giuliano. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, boa noite para você, para o Silvestre, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, demorou, mas enfim, foi apresentado o primeiro reforço do Corinthians para esta temporada. Giuliano, meia de 31 anos, contrato até o fim de 2023, vestiu a camisa número 11 do Coringão. Muita gente esperava, né, que ele vestisse a camisa 10, mas vai usar 11. Ele disse que optou pela 11. A 8, que também está vaga, deve ficar com o Renato Augusto. E agora, né, já tem gente falando que a 10 está guardadinha para o Roger Guedes. Mas essas são cenas para os próximos capítulos. O fato é que o Giuliano é corintiano, está realizando um sonho de jogar no Clube do Coração. Inclusive revelou ser muito fã do Ricardinho, meia esquerda, que também vestiu a camisa 11 do Corinthians ali na década de 90, início dos anos 2000. Silvestre e Garrafa certamente cobriram muitos jogos do Ricardinho, que era craque de bola, foi pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. E o Giuliano, né, por todo esse amor que ele tem pelo Corinthians, disse até que recusou, obviamente, outras propostas, a exemplo de Internacional e Grêmio, propostas do exterior, abriu mão até de ganhar mais para estar hoje no Corinthians. Ele chega já se colocando à disposição, já está regularizado para estrear no domingo agora contra o Santos na Vila Belmiro. Diz que por ele vai sim para o jogo sem sombra de dúvida e agora fica a critério do Silvinho. Jogou a bucha para o Silvinho, que agora tem essa possibilidade de já contar com esse reforço importante. O Giuliano deu a entender que nesse time do Corinthians ele entraria naquela trinca de volantes, né, que o Silvinho vem utilizando pelo lado direito, né? Um jogador muito versátil, pode atuar ali em várias posições da parte mais ofensiva do gramado, mas deve ser utilizado entre os três volantes pelo lado direito, onde vem jogando o Rony, né? De acordo com a última partida do Corinthians. E eu perguntei para ele hoje na entrevista coletiva como lidar com essa expectativa excessiva, né, que estão depositando no Giuliano e no Renato Augusto, vistos aí por muitos torcedores do Corinthians como os salvadores da pátria. Olha só o que ele respondeu. Você com um bom jogador individualmente falando, eles podem decidir até uma partida, duas no momento específico, mas para você vencer competições, você precisa de um grupo, porque o futebol é assim. Então não há salvador da pátria. Há sim jogadores que estão dispostos a ajudar, a se dedicar para que o clube vença e a equipe cresça. Então eu acho que esse é o pensamento maior que eu tenho no momento. Se eu estou gerando uma expectativa assim tão grande, tão boa, é sinal de que eu fiz algo certo na minha carreira. Então isso é bom. Por outro lado, que vai ter a cobrança, que é natural do futebol. E se eu não quisesse cobrança também, eu não viria para o Corinthians.
Aí o Juliano, gente, então podemos dizer que é praticamente certa a estreia dele domingo na Vila Belmiro contra o Santos. Resta saber quanto tempo, se vai começar jogando, se vai ficar como opção no banco de reservas, mas a tendência é que inicie a partida. É verdade que ele não joga há mais de 3 meses, há mais de 100 dias, né, sem disputar uma partida oficial. Vai sofrer com o ritmo de jogo, mas deve sim estrear na Vila Belmiro contra o Santos. Renato Augusto vem treinando no campo já com bola, mas esse ainda não foi nem regularizado. Talvez espere mais um pouquinho, um pouco mais de preocupação com o Renato, que não disputa uma partida oficial desde dezembro de 2020, lá na China. Então fica essa expectativa, mas o Juliano, torcedor do Corinthians, certamente já vai ver em campo domingão na Vila Belmiro. Michele. Tchau, que é isso aí, tomara, né, Jonas? A gente quer ver mesmo ele jogando e ele já tomando conta ali do meio de campo. O que você acha desse retorno? A criatividade, enfim, no meio de campo do Corinthians. Os dois, tanto o Renato quanto o Juliano, tecnicamente são ótimos jogadores. Psicologicamente, também são jogadores experientes, né, Garrafa? E muito inteligentes. Inteligência emocional que faz a diferença também quando a bola rola. A questão é física. Se eles tiverem a mínima condição física, o Corinthians já saiu ganhando. E além de tudo que o Silvestre falou, o importante é quando você acompanha a entrevista coletiva, da onde a gente acaba tirando sempre muito pouco, não é? Porque há uma limitação muito grande na coletiva, mas quando o atleta chega lá e consegue se expressar e mandar um recado, isso é importante. Foi o que ele fez. Ele sabe no clube que ele está jogando. Diferente, e não é uma crítica ao Abel, não. Diferentemente do Abel, Juliano é corintiano, ele sabe o tamanho do Corinthians. O Abel veio lá de Portugal pro Palmeiras. Mas o Abel sabia, Gafa. O Abel, quando chegou, ele sabia a história do clube. Não, mas você não está me entendendo. Uma coisa é você lá, ler o livro e tal, pegar isso. Outra coisa é você viver. Juliano é corintiano. Ele sabe que jogar no Corinthians é uma pressão enorme. Tanto que ele falou, se eu quisesse folga, não quisesse pressão, não viria pro Corinthians. Só estou mostrando um paralelo. Uma coisa não é o Abel. Qualquer um que está na Europa vai vir jogar no Flamengo. O Flamengo é um grande clube brasileiro. Isso o cara vai entender o que é um grande clube brasileiro. Outra coisa é você... O Abel não está fazendo um time de academia no Palmeiras, apesar dos resultados. Eu peguei o Abel porque é um exemplo, mas isso vale para o Jesus, para qualquer outro que vem do mercado europeu para cá. Ele vai lá e ele fala, poxa, o Palmeiras é um grande clube, o Corinthians é um grande clube. Agora, o cara que cresceu aqui, nasceu, sabe o que é o Corinthians na essência. Então ele sabe que está pegando uma bucha de canhão, que o time não está jogando nada, que a torcida é exigente, mas sabe que a pressão vai vir, se vier tem que vir mesmo, porque é o Corinthians, é natural. Que é inversamente proporcional à pressão, à glória do cara que joga no Corinthians. Se ele entregar, se matar e conquistar alguma coisa... Como ele falou, se não quisesse pressão, não viria pro Corinthians, porque lá é uma pressão enorme. Bom, a torcida do Corinthians está muito apreensiva com o desempenho do time jogando em casa. O Jonas Campos explica pra gente o motivo de tanta preocupação. Dá uma olhada. A gente tem falado aqui de uma situação nada agradável pro Corinthians. O técnico Silvinho também já cansou de responder e tentar explicar o que está acontecendo em Itaquera. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa. A gente não tem tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto. Ao contrário, isso realmente incomoda. Mas o fato é que nunca, em uma sequência de 8 jogos, o Corinthians pontuou tão pouco na arena inaugurada lá em 2014. Com apenas uma vitória em casa, 2 empates e 5 derrotas, o aproveitamento do time em Itaquera na era Silvinho é de 20,8%. No Brasileirão, estamos falando de 7 jogos com apenas 5 pontos conquistados dos 21 disputados na arena. Em 2007, no fatídico ano do rebaixamento, o Corinthians fez mais. Conquistou 7 dos 21 pontos disputados nas primeiras 7 rodadas em casa. E a arena ainda nem existia, hein? Agora ela existe no momento sem público e com números alarmantes. Ainda mais para quem já mostrou tanta força jogando nessa casa. No saudoso 2015, quando o Timão foi campeão brasileiro com Renato Augusto e companhia, o aproveitamento em Itaquera foi de 80%. E desde então os números vêm caindo ano a ano. E em 2021,
O clube já tem o seu pior início como mandante na era dos pontos corridos. Muito bem. Vou seguir aqui, tá bom? A falta da fiel torcida é uma das causas apontadas para esse péssimo desempenho do Corinthians, né? A gente sabe disso. É a falta, é outro time, é outro time. No geral, né, Michele? O Corinthians com torcida, bom, aliás, tudo, né? Tudo mudou. O futebol é outro. Então, essa falta, realmente, a gente percebe. E jogando em casa, esse problema pode estar com os dias contados. Sabe por quê? Porque o governo do estado de São Paulo anunciou hoje que planeja liberar o retorno do público aos estádios a partir do dia 1º de novembro. Esse início ainda deve contar com um controle no número de torcedores, cuidados sanitários, uso obrigatório de máscara, distanciamento social. Até essa data, estima-se que toda a população adulta do estado de São Paulo já tenha tomado a segunda dose da vacina. O que vocês acham desse retorno? Fala, Garrafa. Me parece precipitado ainda. Se for voltar em novembro, a temporada acaba em dezembro. Espera terminar a temporada e volta com mais segurança em janeiro, numa situação de melhor conforto. Reta final, você vai ter público no estádio. Mas nesse momento não é o importante, gente. Não é o público no estádio. Nenhum clube vai se salvar financeiramente por 3 jogos no mês de novembro. Mas importante do que isso é a vida. Agora, até porque é menos gente no estádio. Se as autoridades sanitárias do país acham que pode liberar, flexibilizar, ok. O que não pode, na minha visão, é ter torcida num jogo e não ter no outro. Isso né? Ou vai para todo mundo ou não vai para ninguém. Agora, se vai liberar ou não, é um problema do governo. Muito bem, último contato com o José Paes, lá de São Januário. Além da provável escalação de São Paulo, o que mais você vai mostrar de interessante para o nosso público do Gazeta Esportiva, José? Vamos lá então, Michele, vamos aí com o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Colina Histórica para pegar o Vasco pela Copa do Brasil. Escalação na tela aí para vocês com Thiago Volpi no gol, volta do esquema com 3 zagueiros, Bruno Alves, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Lisiero, Luan, Benítez e o Wellington lá na frente, Rigoni e Pablo, Arboleda, Éder, Luciano e Marquinhos machucados, não jogam esta partida hoje aqui em São Januário. Quebrando um pouquinho o protocolo mais uma vez, vamos ficar então com as imagens do gramado de São Januário. Espero que a gente tenha um jogo lindo aqui hoje, viu, Michele? Toda a história desse jogo amanhã no Gazeta Esportiva comigo, porque o Rio de Janeiro, Michele, esse, minha filha, esse continua lindo, viu? Beijão pra todo mundo. Beijão, José Paes. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo hoje? Em primeiro lugar, esse gramado tá bonito na imagem, mas ele não é bom. A bola vai ficar viva, vai ser um jogo de pouco controle, de pouca habilidade. Pode ter certeza disso. Tá verdinho, mas tá todo cheio de buraco. Sobre as escalações aí, o provável São Paulo, eu desconfio dessa linha de 3, não tenho tanta certeza. E acho que vai jogar mesmo o Rigoni com o Pablo, porque o Rigoni, ele tá expulso no Campeonato Brasileiro, não tem por que poupá-lo. E o Pablo já foi titular no primeiro jogo, fez até gol. Aí na linha de frente ele vem com 2 jogadores que teoricamente ele não está contando já para o jogo do Campeonato Brasileiro. O Pablo pode até ser aproveitado, mas não vem sendo escalado como titular. E volta a trabalhar com a linha de 3. Eu entendo que é uma possibilidade, né? A gente não sabe, não tem escalação oficial, mas se voltar é natural. Eu gostei demais quando o Crespo, ele surpreendeu o Abel com o 4-4-2, né? Eu acho que ninguém esperava, porque o Crespo vinha com essa linha de 3, e para o jogo do Palmeiras, ele aparece com um time muito diferente. Entendo que o técnico tem que ter alternativas jogo a jogo, não se amarrar num único esquema. E independente desse time, se for esse ou se for um outro time que o Crespo possa colocar em campo, o São Paulo não vai ter problemas não, o São Paulo sai classificado. E a volta do Benítez é uma luz, né, de criatividade no meio de campo. Intervalinho rápido com dicas para vocês. Gente, eu não acredito nas coisas que o Silvestre fala aqui. Silvestre é impossível. A programação dele hoje é botar um salaminho com limão? Sim. Com limão,
Pré-jogo do São Paulo, Pré-jogo do São Paulo, hoje promete. Enquete, quem avança no duelo de hoje lá em São Januário pela Copa do Brasil? A maioria respondeu que vai dar São Paulo. 63% dos votos, e salaminho, limão, a cervejinha e tudo mais. Garrafa Silvestre, obrigada. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, até amanhã. Tchau, galera. Até amanhã. Classic Rock pra todo mundo.